Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos mais uma vez aqui para mais uma aula de Geografia e vamos dar continuidade naquilo que a gente vinha tratando sobre população brasileira, certo? E especificamente a região Centro-Oeste. Então ainda vamos ter pelo menos mais 2 aulas aí falando um pouquinho sobre a região Centro-Oeste, sobre as características da população, diversidade cultural, étnica, aspectos demográficos e tudo mais, certo? Mas antes da gente começar a falar, eu trouxe ali alguns lembretes importantes que a gente tem que fazer antes do início da aula. Então, primeira coisa, tenha um material em mãos, lápis, caderno, caneta, para que vocês possam acompanhar aí a nossa aula, anotar os exercícios, as explicações, tudo isso faz parte aí do aprendizado de vocês. É importante que vocês estejam registrando também aí no caderno, conforme a gente vai explicando e vai trabalhando aqui, para depois, quando tiverem alguma dúvida, poderem perguntar para o professor. Outra questão bem importante, o registro da presença. Então, vocês têm que entrar lá no primeiro link, faz a atividade obrigatória e aí enviar, fica computada lá a tua frequência, a tua presença. Isso é importante, é como se você estivesse respondendo a chamada. Então, não deixem de fazer, porque se não fizer, você não tem a presença e aí isso acarreta na situação de faltas, aquela coisa toda. Então, cuidem bem lá com a atividade obrigatória ali de registro da presença. Também realizem os outros exercícios do aplicativo. Eles são importantes porque o professor vai acompanhar vocês, vai verificar aprendizado, vai verificar dúvidas e assim por diante. É só na realização dos exercícios. Não adianta assistir a aula e não fazer o exercício, porque aí o professor não consegue acompanhar você. Aquele aluno que está acompanhando a aula pela TV, mas que está com dificuldade de acesso no aplicativo, nas atividades lá pelo aplicativo, entra em contato com a escola, vai pedir o material impresso, realiza a atividade, devolve na escola, mais identificado, com o nome bonitinho, e aí o professor também vai conseguir acompanhar o teu rendimento ali, certo? Dito tudo isso, então, vamos lá para o nosso objetivo ali da nossa aula. Identificar as principais características étnicas e culturais da região Centro-Oeste e como isso contribui para a diversidade cultural do Brasil. Então, a gente estuda cada região, mas há necessidade de verificar que todas essas características que nós pensamos aqui de cada parte do Brasil influenciam na diversidade cultural do Brasil como um todo. Quando a gente pensa, nossa, o quanto o Brasil é diverso em termos de população, quanta diferença entre o norte e o sul, o nordeste e o centro-oeste. Justamente essas características de cada região é que vão dar essa diversidade, essa quantidade, né? Essas diferenças em todo o território brasileiro, principalmente em termos culturais. Daí a importância da gente pensar a respeito. E aí vamos ver então hoje sobre a região Centro-Oeste. Assim como as outras regiões, ela também apresenta uma grande diversidade étnica, né? Diversidade de grupos que compõem aquela população. Então, o que nós vamos ter ali? A influência dos povos indígenas, a influência boliviana e paraguaia. Por quê? Por causa das divisas ali que nós vamos ter da região Centro-Oeste. Então, faz divisa com os países vizinhos, vai ter a influência pela proximidade das características culturais desses países vizinhos. Então, além dos povos que já estavam aqui, os indígenas, os povos nativos, originais, ainda a influência dos países vizinhos, dos hábitos e costumes, modos de vida desses países. Se refletem muito em algumas regiões, algumas partes da região Centro-Oeste, né? E também não podemos esquecer dos migrantes. Nós já tínhamos falado numa aula anterior nossa sobre essa presença do migrante na região Centro-Oeste. A quantidade de pessoas que se deslocaram para esta região e que foram desenvolver atividades econômicas, profissionais, enfim. Então, também há a presença do migrante e ele não vai sem saber nada, ele leva a sua cultura. E aí isso fica impresso, aparece quando a gente trata da cultura regional, certo? Então, bem importante aqui pensar, indígenas, bolivianos, paraguaios e os migrantes de outras partes do Brasil
compõem essa ideia de diversidade cultural do Centro-Oeste, né? Em razão ali dos limites, é uma região que se limita com todas as outras regiões brasileiras, né? Então ela está no centro ali e aí faz limite com todas. Daí essa influência dos migrantes que vieram de todas essas partes ali do Brasil, certo? É possível identificar diferentes tipos humanos. Então, se eu estou falando de diversidade cultural, o que reflete isso? São as diferentes etnias, os diferentes grupos humanos que compõem ali aquela população. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui no nosso slide, como o vaqueiro do Pantanal, o boiadeiro de Goiás, os peões de fazenda, os garimpeiros, os povos indígenas ali, os índios com as suas diferentes culturas, né? A influência dos migrantes do Sul, que foram principalmente para o Mato Grosso do Sul, mas também em menor quantidade ali para outras partes, e os nordestinos, principalmente ali no Distrito Federal. Lembram que a gente falou da construção de Brasília? Então tem a ver com essa questão aqui, a vinda de muitos nordestinos para trabalhar nessas áreas. Aí nós temos esse conjunto ali de culturas, né, dentro da região Centro-Oeste. Vamos falar sempre dos povos indígenas em primeiro lugar, por serem os povos nativos, que já estavam nessas áreas mesmo antes da chegada dos colonizadores. Isso não é diferente na região Centro-Oeste. É da mesma forma como as outras partes do Brasil que a gente já estudou. Então nós vamos ter ali povos indígenas, né, a presença muito intensa no Centro-Oeste, com inúmeras tribos, inúmeros grupos étnicos ali, com diferentes hábitos e costumes. Áreas aqui, eu até citei algumas para vocês, né, que são áreas de reservas, e aí nós vamos ter pelo menos 20 diferentes tribos ali nessas reservas, como o Parque Indígena do Araguaia, a Reserva Indígena Chavante, que depois a gente vai falar um pouquinho a respeito. Então, são algumas áreas, algumas terras indígenas ali específicas do que restou desses povos, vamos dizer assim, na região Centro-Oeste. Eu trouxe o gráfico ali também para a gente pensar dos estados, né, das unidades da federação que compõem a região Centro-Oeste, em qual delas nós temos a maior porção de grupos indígenas. Então, está ali o que está em azul, né, Mato Grosso do Sul, depois o Mato Grosso, em menor quantidade, Goiás e Distrito Federal. Então, a gente pensar nessa distribuição da população ali segundo a FUNAI. E a região Centro-Oeste é a região com a terceira maior concentração de povos indígenas. Algumas partes, como o caso do Mato Grosso do Sul, apresenta ali mais do que 50% dessa concentração de população indígena, certo? Continuando lá, sempre volto nesse mapa, né? Mas por quê? Porque a nossa referência em termos de início, né, de população brasileira, desse pensar e dessa diversidade. Então, quais os grupos étnicos que compõem ou que estavam no Brasil em 1500 na chegada dos colonizadores? Então, nós vamos ter aqui os diferentes grupos nas diferentes porções do território ali. Então, no século XVI, quando os primeiros europeus chegaram, o atual Mato Grosso era uma área habitada por uma grande diversidade de povos indígenas, até pela proximidade ali com a região amazônica, né, que tinha, ofertava, vamos dizer, características naturais, que esses povos viviam ali, tendo abundância de recursos e podendo viver e cultuar ali seus hábitos e costumes numa região mais isolada, que é a parte oeste aqui do Brasil. Depois é que ela vai ser ocupada, como a gente também já viu. Então, temos ali os diferentes grupos, né? Principalmente em partes aqui Tupi-Guarani, em outras partes aqui nós vamos ter o grupo G, né? Também Aruaque, que são esses em marronzinho aqui, e outros grupos menores que esses em tom de verde. Então, os principais grupos que compunham ali as diferentes etnias indígenas na região Centro-Oeste. As terras indígenas hoje, então o que nós temos de áreas reservadas para que esses povos tenham um pouco mais de segurança em relação à manutenção dos seus hábitos, costumes, da sua cultura? Então o que está em rosa aqui, a gente já viu lá a região norte, que é onde tem a maior concentração, e na região Centro-Oeste, quais são as características? O que nós vamos ter? No Mato Grosso, nós vamos ter a maior concentração de terras indígenas. Depois aqui,
também no Mato Grosso do Sul, em algumas partes, não tanto quanto no Mato Grosso, mas ainda tem. Em Goiás, aqui no Distrito Federal, nós vamos ter a menor quantidade de terras indígenas hoje, atualmente, certo? Então, quando a gente observa o mapa, é para dar essa ideia de que a maior concentração de terras e povos indígenas está mais na porção oeste do Brasil. Tem nas outras partes, sim, mas em bem menor quantidade em relação ao que existia quando chegaram os colonizadores, ok? Perguntinha lá. Sobre os povos indígenas da região centro-oeste, o que é correto afirmar a partir do que a gente tem de opções ali? Respondam rapidamente e a gente já volta com a correção. Voltamos então ali com o exercício que ficou para vocês pensarem um pouquinho nessa primeira parte. Sobre os povos indígenas da região centro-oeste, é correto afirmar que é a terceira região com a maior concentração de indígenas, né? Então, o centro-oeste tem essa característica ali em termos de concentração. As outras opções ali, o Mato Grosso era habitado somente por migrantes, isso não é verdade, nós vimos que tinham lá áreas de concentração de população indígena, inclusive até hoje, né? Entre os povos indígenas do centro-oeste, a maior parte é do grupo étnico charrua, não, porque quando a gente falou dos indígenas lá, a gente viu que este grupo étnico está na porção sul do Brasil. Então, a alternativa certa ali, letra A. Continuando lá, aspectos culturais mantidos ali pelos povos indígenas da região. Não tem como a gente falar das tribos indígenas sem pensar em toda a situação vivida por eles, massacres e outras questões que envolveram a redução dessa população, né? Cada tribo vive nessas áreas ali
mesmo com todas essas situações degradantes, vamos dizer assim, que prejudicaram esses grupos, que diminuíram a sua população, cada um vive sua mitologia, seus hábitos, seus costumes. Então, a gente diz povos indígenas, mas lembram que a gente tratou lá. Não quer dizer que é um único modo de viver. São diferentes tribos, cada uma ali com suas características. E aí eu trouxe alguns exemplos ali, como no Xingu, a gente vai ter lá o Uca-Uca, que é uma espécie de torneio, uma luta. Então, o que são essas questões aqui? São hábitos e costumes que podem variar de uma tribo para outra, que variam de um grupo étnico para outro, né? Então, nós vamos ter ali, então, esse exemplo, né? Uma atividade que é específica dos grupos que vivem na região do Xingu, né? No mês de julho acontece uma grande festa ali também dos índios xinguanos, que é o Javari. Em cada ano é homenageado um cacique morto, então, outro costume, né, que nós vamos ter ali de grupos indígenas que são mantidos na região centro-oeste. Várias tribos participam de confraternização, trocam objetos artesanais, entre eles ali nós vamos ter a cerâmica, arco e flecha, bonecos de barro, tudo aquilo que é produzido pelos próprios hábitos e costumes desses povos. Então, daí a importância de se preservar toda essa riqueza cultural, certo? Essa é uma responsabilidade que a gente tem. Continuando lá, vamos agora pensar em outros aspectos, quando a gente fala na questão cultural. Então, trouxemos ali danças típicas do Centro-Oeste, que são influenciadas por toda essa ideia que a gente viu ali de diferentes grupos étnicos. Se eu tenho diferentes grupos étnicos na região, eu vou ter diferentes características que se combinam ali, que fazem parte do mesmo espaço geográfico e que muitas vezes estão misturadas nos hábitos e costumes, né? Então, trouxe alguns exemplos ali de danças que têm características indígenas, como o siriri e o cururu, que são consideradas para os indígenas danças sagradas, né? Mas que tem também alguma influência, né, branca nessas características de danças típicas, como a dança de São Gonçalo. Aí eu trouxe, ela descrita ali, como eles fazem, usam enfeites, né, a forma como eles fazem os passos, as evoluções coreográficas. Então, é uma maneira de cultuar aquela tradição e de manter aquela tradição, certo? Outro exemplo ali, a Volta Senhora, que se assemelha à quadrilha de São João, a dança da quadrilha que a gente conhece bem aí, né? O marimbondo também, que é comum no interior de Goiás. Então, são alguns exemplos de danças típicas da região. Continuando ainda com essa ideia, nós não podemos passar pela região centro-oeste sem falar do catira, né? Ou cateretê, que é também conhecido por cateretê, que é uma dança folclórica. De que forma que eles dançam? Eu trouxe a imagem ali, então, nós vamos ter influências indígenas, afro e europeias. Então, ela é um conjunto de influências e é muito característica da região centro-oeste, né? Surgiu quando? Quando chegaram ali os bandeirantes, então montavam um acampamento. E qual era a forma deles descontraírem e se divertirem ali? Era realizando uma dança, né? Uma atividade ali de descontração. E aí isso é o catira, né? Fazem passos como se fossem sapateado, né? Então a dança da catira tem essa característica, né? Do sapateado ali, que é feito pelos peões, vamos dizer assim. As vestimentas são tradicionais, inspiradas nos boiadeiros. Então vejam que essa ideia que a gente falou ali da mistura de hábitos, né? Eu uso características da dança influenciada pelos bandeirantes, pelos migrantes, as roupas também, certo? Devido a essa miscigenação ali da região em relação à cultura. E em relação ao cancioneiro, o que mais marca a região centro-oeste são as modas de viola, que foram herdadas ali de cantigas medievais e tem diferentes tipos. Então tá lá, né, o que eles usam, os instrumentos musicais. Entre os instrumentos nós vamos ter ali influências de ritmos paraguaios e argentinos e da Bolívia, que é o caranga. Ele é uma espécie de como se fosse um violão menor, né, um instrumento de corda que é utilizado ali também na região centro-oeste, nessa ideia das músicas e do cancioneiro, ok?
crendices populares. Então eu trouxe alguns exemplos ali, como assobiar à noite atrai cobra. Então, entre as crendices ali, né, no modo de viver, tem alguns hábitos que pra gente, nós temos alguns que são corriqueiros na nossa região. No Centro-Oeste a gente também vai ter essa questão, né? Deixar chinelos virados com a sola para cima, nem pensar. Isso atrai má sorte, né? Em relação a achar uma ferradura, né, de 7 buracos ou um trevo de 4 folhas, é para ter sorte. Então, são algumas crendices ali que fazem parte dos modos de viver da região Centro-Oeste, ok? Vocês podem até pesquisar e encontrar mais algumas ali. Atividade ali é uma dança folclórica de influência indígena afro-europeia que surgiu na época dos bandeirantes. De qual dança nós estamos falando? Respondam e a gente já volta para corrigir. Voltamos ali com a correção do exercício, então. Falamos de uma dança folclórica de influência indígena afro-europeia, que surgiu na época dos bandeirantes. De quem nós falamos? Catira ou Cateretê, certo? Bem característica da região Centro-Oeste. Continuando lá, em relação a esses aspectos culturais, a essa diversidade cultural, não temos como deixar de falar ali da cavalhada, que é uma festa muito conhecida na região Centro-Oeste. Ela representa ali a encenação de uma batalha medieval, né, que é feita ao ar livre. Então, os cavaleiros ali se ornamentam, colocam trajes específicos que lembram, que dão a ideia das batalhas medievais, porque ela é uma encenação em relação a isso, né? Vamos ter grupos de cavaleiros que se vestem de azul e de vermelho ali, os de azul representando os cristãos
e os de vermelho representando os mouros. Eram batalhas medievais lá da Europa, da região da Península Ibérica ali, que teve disputas entre cristãos e mouros, então a cavalhada tem toda essa influência ali, certo? Tem duração de 3 dias e o desfecho é a vitória dos cristãos sobre os mouros, certo? Então é bem interessante essa festa cultural aqui do Centro-Oeste e a forma como ela é retratada ali, né? As cavalhadas de Pirenópolis são reconhecidas como as mais significativas do Brasil e são um símbolo, né, da cidade ali e de toda a região. Então nós temos um importante momento cultural quando acontecem as cavalhadas, certo? E nós vamos ter também outra que é o fogaréu, que também é uma festa típica do Centro-Oeste, com presença forte em Goiás e que inclusive atrai turistas nos períodos em que ela acontece, porque as pessoas querem conhecer, entender todo esse modo de viver, essa expressão cultural representada por essas festas típicas e inclusive ali pelo fogaréu. Foi trazida por quem? Por um padre espanhol, né, em meados do século XVIII ali. Que vestimentas que eles utilizam? Vejam lá que são vestimentas bem diferentes, né? Utilizada ali pelos penitentes, então é uma túnica comprida, com capuz ali cônico, né? E pontiagudo, guardando semelhanças com as vestimentas que ainda são comuns nas celebrações da Semana Santa da Espanha. Então, qual é a influência aqui? Influência europeia, né? Influência espanhola nessa festa típica chamada de fogaréu. Então vejam que é bem diferente das cavalhadas, mas também é uma influência europeia, contemplando toda essa diversidade que a gente pensou ali. Perguntinha lá. A festa da cavalhada é a encenação de uma batalha medieval entre quem? Falamos sobre isso, respondam rapidinho e já corrigimos.
Voltamos ali com a correção, atividadezinha bem simples, né? Dá até para tomar um copo d'água lá e resolvê-la, né? A festa da cavalhada é a encenação de uma batalha medieval entre mouros e cristãos. Lembra que a gente falou? Com a vitória dos cristãos sobre os mouros e a conversão destes, né, para o cristianismo. Então, encenando algo que acontecia lá no continente europeu, né? Vejam como é rica e diversa a cultura brasileira e quantas são as influências que nós temos nas nossas expressões culturais. Para falar de cultura, precisamos também falar da culinária. O que nós vamos ter no Centro-Oeste? Nós vamos ter diferentes hábitos e costumes vindos ali de diferentes influências também. Começamos ali com Paraguai e Bolívia, que tem alguns pratos como a chipa paraguaia, a sopa paraguaia, o tererê, que são todos influências e que são hábitos desses países vizinhos do Brasil. Então, se você viajar pela região ali entre Paraguai, Bolívia, Brasil, você vai encontrar hábitos e costumes alimentares e outros que são semelhantes ou que são iguais pela proximidade das regiões, mesmo sendo países diferentes. Então, há uma grande influência em algumas partes do Centro-Oeste desses países vizinhos ali do Brasil, certo? E, inclusive, aqui na questão da alimentação, né? A chipa é parecida com um pão de queijo, ela tem um formato ali diferente, mas lembra, até o sabor, inclusive, lembra ali um pão de queijo, né? E o tererê, que é feito de erva mate, mas com água fria, é tradicional na região do Pantanal, tá? Também as saltenhas ali bolivianas, são pastéis assados recheados de frango e fazem parte, tem uma importância muito grande na culinária do Centro-Oeste. São muito característicos dessa região. Então, quem for viajar para o Centro-Oeste provavelmente vai encontrar ali no cardápio todos esses itens que nós falamos, né? E aí eu trouxe imagens ali de pratos típicos característicos do Centro-Oeste. Um deles é o arroz com pequi, que é o que a imagem traz ali para nós, né? Que faz parte da cultura goiana, que é mais a leste, né? Da região Centro-Oeste, mais ali perto do litoral, né? Então, nós vamos ter características ali de um elemento natural, que é o pequi, uma fruta ali que tem abundância. Então, vários pratos que eles fazem têm o pequi como ingrediente. E o arroz com pequi é bem característico, principalmente da região de Goiás. Também ali a chipa paraguaia que a gente tinha falado, está ali a imagem para vocês, alguém de repente já viu ou conhecer, né? Então, um formatinho ali como se fosse um pão mesmo, só que abertinho ali, não é redondinho como o pão de queijo, mas lembra o pão de queijo e é característico da região Centro-Oeste, tá? Lendas, então, vamos pensar que quando eu falo de cultura, algumas coisas são passadas de geração em geração, contadas na oralidade mesmo, e as lendas são isso. Então, para mostrar hábitos, costumes ou algo que represente aquele povo que vive naquela área. Então, nós vamos ter algumas lendas ali no Centro-Oeste, elas estão sempre ligadas com a natureza local. Elas sempre vão falar, vão refletir as questões da natureza, de proteção. Então, são seres que protegem a água, que protegem a floresta, estão sempre ligadas com essa questão da natureza, da relação das sociedades que vivem ali com o meio natural. E daí essas histórias, essas criaturas são... o intuito principal seria de proteger toda essa parte natural, né? E aí, entre as lendas, eu trouxe uma para a gente conhecer um pouquinho da história, depois vocês podem pesquisar, que é a lenda do arranca-línguas. Então, tá ali, né, um ser, né, que vive nas margens do rio Araguaia, ali entre Goiás, Mato Grosso, Tocantins e o Pará, e é uma criatura monstruosa que se assemelha ali a um gorila, né? Fica esperando as suas vítimas e quando elas aparecem, podem ser seres humanos ou outros animais, né? Tem que ter língua, por isso arranca a língua. Então ele fica ali esperando, apareceu um animal, um ser humano, a história conta que ele ataca ali, né? Se disfarça de árvore, a pessoa vai dar uma descansadinha ou o animal vai dar uma descansadinha e aí ele ataca e arranca a língua, mata e arranca a língua, pode ser de um animal ou de uma pessoa. Então, são histórias ali da região,
né? Outras lendas, outros exemplos ali que eu trouxe. A casa das 365 janelas, então era um fazendeiro que construiu uma casa e fez uma janela para cada dia do ano, né? E quando ele morreu, as pessoas foram para lá e começaram a tirar partes da madeira e tudo mais, arrancar, levar embora, inclusive as janelas. E aí conta a lenda que hoje ele vaga pela cidade em busca das partes da casa e inclusive das janelas também, para fazer uma relação ali com a casa onde ele morava. Então, mais uma história aí contada, né? A lenda também do Minhocão de Pari é outra lenda da região e poderíamos aqui relacionar muitas outras histórias contadas que fazem parte desse arcabouço, desse conjunto de histórias e de costumes da região centro-oeste, certo? Então, artesanato, para a gente finalizar ali, não poderia deixar de ter a influência indígena, certo? E aí nós vamos ter algumas tribos ali da região do Carajás, no Xingu, que fazem canoas e remos, mas que parecem peças de obra de arte, né? Muito bem pintados, desenhados e que representam coisas da natureza. Também os bonecos de barro são bem característicos ali, feitos de madeira e barro, chamados de licocós. Os índios também são mestres na arte da cerâmica, eu trouxe a imagem lá. Assim como a gente viu lá na região norte, a questão da cerâmica marajoara, nós vamos ter aqui no centro-oeste também alguns povos indígenas que são especialistas e que trabalham ali com a produção de peças de cerâmica, que são peças para utilizar no seu dia a dia. A ideia não é comercializar, mas utilizar no dia a dia deles e claro que depois essas peças chamam a atenção pela beleza como são feitas, pelos desenhos, pela forma como são representadas ali, né? Continuando lá. Então, passamos um exercício. Ainda do artesanato, principalmente em Goiás, nós vamos ter as tecelãs, que trabalham ali com algodão, que é colhido e que é trabalhado por elas e que resulta trabalhado em teares, né, de forma bem artesanal e que vai resultar em peças que podem ser usadas ali na fabricação de diferentes itens. Então, é uma outra característica que a gente ainda não tinha falado. Na região norte não temos essa característica, mas no centro-oeste nós vamos ter as tecelãs que fazem ali as peças a partir do algodão que é colhido e que é trabalhado por elas mesmas nos teares ali, né? E tem lindas peças em relação a essa utilização ali do algodão. Então, vamos pensar um pouquinho aí nesse final de aula, nas atividades. Trouxe 2 atividades, vamos fazer essa e depois mais 2. E nesta aqui as imagens sobre a cultura do centro-oeste, o que representa cada uma dessas imagens. Então, vocês escrevem lá e aí a gente volta para corrigir.
Voltamos então ali com a atividade que tinha ficado, o exercício para vocês responderem. Escreva em cada imagem, o que cada imagem representa sobre a cultura do Centro-Oeste. Sobre isso que nós tratamos hoje. Então, cada uma das imagens representa um aspecto da cultura, né? A imagem número 1 representa ali a catira, a outra imagem aqui embaixo, a cavalhada, aquela lá, moda de viola, e essa aqui da culinária, a chipa paraguaia. Claro que a gente poderia colocar outras, mas assim, são bem características do Centro-Oeste, tem que ficar gravadinho aí na cabeça de vocês, certo? E mais um exercício, 2 exercícios na verdade, 2 perguntinhas, para que vocês reflitam um pouquinho sobre o que a gente trabalhou e respondam. Escreva as contribuições dos povos indígenas para o artesanato do Centro-Oeste e que características são representadas nas lendas da região Centro-Oeste. Qual a relação ali das lendas com o espaço geográfico do Centro-Oeste? Responda e a gente já volta para corrigir e finalizar nossa aula.
Voltamos então ali com a correção das duas atividades, que vocês pensaram um pouquinho. Então, contribuições dos povos indígenas para o artesanato, canoas e remos, lembram aquelas com desenhos e motivos ali da região, muito bem trabalhados. Os bonecos de barros, que são conhecidos como licocós, né, de madeira e barro, e a confecção de cestas, entre outras coisas a gente poderia citar. E que características são apresentadas nas lendas da região? Refletem a natureza local, lembram lá? Sempre relacionado com a natureza e com a proteção da natureza, como os grandes rios, as matas e a fauna, são motivos ali das lendas, são assuntos das histórias das lendas, certo? Então trabalhamos aí a questão cultural, diversidade cultural e étnica do Centro-Oeste. Espero ter contribuído com vocês hoje. Na próxima aula voltamos com mais assuntos da população brasileira em geografia. Um abraço e até lá.